Né, irmão Jair? É um amigo, é sempre uma alegria quando nos vemos, muita sinceridade. É Cristo que faz isso. E os meninos também, eu chamo de menino, a gente é da mesma idade, carrego em meu coração. A todos os obreiros aqui, Deus abençoe, o nosso vice-dirigente, muito obrigado por nos permitir chegar aqui, essa linda mocidade, que coisa boa encontrar aqui missionárias, irmã Thalita, irmã Mariane, Deus abençoe vocês, toda a mocidade, viu? Jesus tem coisa grande para vocês, ainda tem uma história muito linda para vocês viverem aqui na terra. Jesus vai usar ainda vocês com muita autoridade e ousadia do Espírito Santo. Irmãos, há uma palavra que arde em meu coração e direcionada por Deus, eu quero ministrar nessa noite. Está no livro de Neemias, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos, para que no fim da mensagem não venha confundir ou misturar. O meu amigo, eu chamo de pastor, sabendo que é presbítero, mas por esse jeito dele apacentar o irmão Jairo, o presbítero Jairo, ele me permitiu, anunciar mais uma vez. Eu sei que ele já fez isso, tem algumas jovens, irmã Thalita, tem nos ajudado nisso, mas em setembro estarei indo ao estado do Pará, mais precisamente o município ou a cidade de Maracanãzinho. Iremos ali para Curiçal, iremos também para a ilha de Marajó, para algumas regiões, pregar o evangelho. Ali aqueles povos ribeirinhos, aos quilombolas, aos indígenas, ainda estamos esperando a FUNAI liberar ou não. Mas já estamos com as passagens compradas, o Senhor tem confirmado tudo. Na verdade, o Senhor confirmou a partir do momento que já enviou as passagens. Um irmão chegou para mim e disse: irmão Enio, eu não posso ir, mas eu estou enviando meu missionário, as suas passagens já estão pagas. Jesus faz assim. Nós teremos alguns custos, estaremos indo em 7 pessoas e teremos alguns custos nessas viagens. E para pagar esses custos, estamos vendendo algumas camisas com o tema Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deus iluminou o meu amigo, irmão Elias, que é o design, fez uma camisa muito bonita, está um espetáculo. E os irmãos que quiserem adquirir, nós estaremos fazendo um pedido já terça-feira, e na outra semana já chega as camisas. Mas se os irmãos já quiserem pedir, nós estaremos aqui no final recolhendo os pedidos dos irmãos. Nós passaremos cartão de crédito, do jeito, do valor que é, sem juros, sem nada, porque os irmãos já estão ofertando, então o que vier é bênção. Aqueles que não puder, porque eu entendo que são dias difíceis, se os irmãos orarem, estará contribuindo de uma forma muito grande, tá bom? Lembrem do irmão Enio, vai o missionário Rendel também, vai uma turma de 7 pessoas para um trabalho bem difícil, é um trabalho árduo, é um clima espiritual muito pesado ali, é uma cultura de ocultismo, de muita paganismo. Realmente ali são povos que foram embaraçados, mas nós iremos levar o evangelho de boas novas, que liberta, que cura, que transforma e que principalmente salva, tá bom? Dito isso, os irmãos, qualquer coisa nos procure, faça o pedido. Se não tiver agora, quando as camisas chegar, a gente se acerta, não tem problema, tá bom? Neemias, capítulo 2. Deixa eu ler a partir do versículo 11. Diz assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo.
Versículo 14 diz: e passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Esse texto talvez pode até ser que passe desapercebido, mas é uma história muito conhecida de Neemias. Todo mundo conhece e sabe que aqui o povo já estava cativo, já estava vivendo sob o cativo agora dos persas. Mas esse povo só estava cativo porque desde o seu início, quando foi estabelecido o rei, a partir de Saul, o povo começou a destoar do que Deus tinha preparado para eles. Eu queria convidar o irmão, se ele pudesse, guerreie comigo essa batalha hoje à noite, meu irmão aí. Deixe Jesus lhe usar, viu? Eu creio também que Jesus usa nesse negócio. O povo, quando Deus começou a abençoar, eles ganhavam as suas guerras, eles adentraram as portas da cidade que lhe era prometida, depois de ter herdado a bênção que Deus prometera a ele, a cidade, a entrar na terra onde mana leite e mel. O povo começou a se acomodar no relacionamento com Deus. O povo começou a destoar daquilo que Deus tinha proposto para ele. Desde lá Moisés, quando resgatou o povo do Egito e deu as leis para que as leis o conduzissem à vontade de Deus, a eles seguirem o que era correto diante de Deus. E os dias foram se passando, as gerações foram morrendo, outras gerações foram crescendo e começou uma debandada espiritual em Israel, assim eu posso dizer. Desde quando começou a divisão do reino do norte, onde tinha as 10 tribos, e reino do sul, as 2 tribos de Judá e Benjamim, o povo já andava a passos largos longe do Senhor, já não ofereciam mais sacrifícios genuínos e santos a Deus. A Bíblia narra através dos profetas como Osés que Deus chama o relacionamento em que eles estavam tendo com Deus de prostituição, porque como em Jeremias, e me permita parafrasear para os dias de hoje, era como se durante a semana o povo ele oferecesse sacrifício a outros deuses. Nos altos já não tinham mais altares para Deus, nos altos das montanhas, nos picos do monte já não tinha mais holocausto para o Deus vivo, agora foi substituído por outros deuses. Mas quando chegava no domingo, no final de semana, estavam eles lá, junto com os sacerdotes na casa de Deus, e queriam oferecer sacrifício. É quando Deus diz: ei, a boca de vocês não falam a realidade do coração. Era macia, o coração de vocês tão podre, tão desviado, tão distante de mim. E Deus começava, porque foi Deus que constituiu esse povo, foi Deus que criou esse povo. Ele mesmo disse: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele que formou com um carinho terrível essa nação. E Deus sabia que longe dele, aquele povo iria perecer. Longe de Deus, não ganhamos as nossas guerras. Longe de Deus, não temos esse êxito naquilo que propusermos a fazer. E Deus levantava profetas e profetas, dizendo: convertam-se a mim, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós. E de repente surgia até um rei ou outro como Asa, que tentava trazer o povo de volta à verdadeira adoração, ao verdadeiro louvor. De repente tinha até aquele avivamento, mas repentino. Daqui a pouco as práticas que não agradavam a Deus voltavam ao meio do povo de Deus. E Deus começa a falar com o povo, dizendo: olha, vocês são preciosos demais para mim. Eu estou falando de uma forma mais, digamos, nossa. Vocês são preciosos demais para mim. E eu não vou permitir que vocês vivam longe de mim. Vocês estão vivendo bem distante de mim e eu tenho ciúme de vocês. Se vocês não se consertarem com pressa, com urgência, eu trarei juízo sobre vocês. Eu trarei castigo para vocês. E quando Deus castiga, não é porque Deus está com raiva, não é porque Deus quer matar ou fulminar.
Não, a Bíblia diz que ele castiga a quem ama, como um pai castiga o seu filho. O povo achava até que, em meio ao castigo, Deus iria exterminar, como era o caso lá de Jeremias, o capítulo 29. O povo estava achando que Deus permitiu que a Babilônia levasse eles em cativeiro para matar. E Deus disse: não, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Mioflácia é pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Porque às vezes Deus coloca a gente no estreito, né, jovens? Né? Jesus coloca a gente no estreito e a gente pensa logo que Deus nos abandonou. Não, esse estreito é Ele te dizendo: eu te amo, eu tenho um zelo tão grande por ti, eu tenho um ciúme tão grande de ti, que eu estou te colocando no estreito porque tu estava longe de mim. Mas no estreito tu começa a dizer: ai Jesus, tu começa a se lembrar das noites de oração. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem uma graça nesse ambiente, tem uma fonte aberta entre nós. Oh, glória. Urabaia serga, moria, cia. E Jesus está mandando eu dizer para crente: ei, o aperto é prova de amor, é prova que eu ainda estou contigo, é prova que os meus olhos estão sobre você. Você não foge, não tem para onde fugir. Como disse o salmista Davi lá no Salmo 139: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo dos abismos, lá tu também estás. Não tem como fugir da presença de Deus. Não adianta você fechar a porta, desligar a luz, dizer que não sai mais. Ele lhe vê, erga soémia. Deixa eu correr. Aí o povo não estava obedecendo. Aí Deus permite que a Babilônia agora sirva de instrumento para levar o povo para um castigo de conserto. E agora o povo, porque Babilônia já tinha cercado, e Jesus alertando, Deus alertando o povo, e o povo achava que os seus muros eram fortes demais, que as suas portas eram muito potentes e aguentaria qualquer nação. Eles achavam que porque o templo estava lá, Deus não ia permitir que a desolação chegasse a eles, nem eles perderiam guerra. Eles já estavam tendo o templo, os costumes como um amuleto. Era pura religiosidade. Deus não estava mais entre eles. Aí agora a Babilônia toma o povo de Israel. Aí o povo de Judá, Israel já tinha ido. Agora vem Judá, o reino do sul. É levado a cativo para o cativeiro. E fica em Jerusalém apenas os pobres, os miseráveis, os enfermos, os doentes, os aleijados. Aquele que a sociedade, para eles, não tinha serventia nenhum. E Babilônia destrói toda a cidade. Porque a tática de guerra de Babilônia era destruir toda a cidade, destruir os templos, carregar todos os tesouros. Mas mais para frente a gente vê que o Império Babilônico começa a entrar em declínio, e aí surge o Império Persa com muita força, com homens de guerra valentíssimos. E Deus tinha falado já lá em Isaías para o povo que iria usar o seu servo Ciro para, no tempo da promessa, eles seriam libertos. Aí agora os persas destrói a Babilônia, e tudo que era da Babilônia agora continua sobre o domínio dos persas. Só que a tática de guerra dos persas é diferente agora, irmão Jairo. Agora é diferente. A tática dos persas, eles preservam a cultura, para que eles, da cultura, eles tirem benefícios. Então eles permitem, agora Ciro permite, quando vê lá nos escritos que Deus citou o seu nome, ele permite que o povo volte para Jerusalém para construir o templo. E lá vai a primeira leva, 50 mil judeus voltam para Jerusalém, junto com Zorobabel, com Josué e entre outros. E o povo começa a se empolgar, achavam que, que as coisas estavam boas, e esqueceram a reconstrução do templo, e agora eles tornam a pensar só em si mesmo. E a Bíblia diz lá em Ageu que eles estavam trabalhando, mas o dinheiro que eles recebiam era como se recebessem saco furado. De nada adiantava, continuavam vivendo em miserabilidade. Deixa eu adiantar, agora o povo que está lá, surge alguns samaritanos que querem se infiltrar na restauração de Jerusalém, do templo. E só que
Aqueles que voltaram não permitiram, porque o inimigo tenta se infiltrar na edificação daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Às vezes manda uns amigos achando que é amigo, mas não, só para nos afastar, só para que a gente perca o foco. Mas Deus deu sabedoria aos de Judá e eles entenderam que não. Aí foi levado ao rei Artaxerxes, que aquele povo que estava lá em Jerusalém era um povo rebelde, que estavam arquitetando para tomar de volta e escapar das mãos dos persas. Aí Artaxerxes proíbe. Aí vamos lá, já chegamos agora, isso aí, estamos no livro de Esdras e Neemias. Mas deixa eu já correr para o livro de Neemias e eu vou ser sucinto e direto, porque tem uma palavra ardendo no meu coração. Você crê? Você crê que hoje veio aqui os escolhidos para ouvir a voz de Deus de uma forma singular? Aí um desses, porque foram levados em cativeiro só os nobres, aquele que tinha excelência em alguma coisa. E Neemias era um destes. Estava lá agora servindo ao rei Artaxerxes. E o capítulo 1 de Neemias começa a narrar. Neemias recebe um dos seus irmãos, Anani, que veio lá de Judá junto com outros. E ele pergunta: como é que estão os meus irmãos que estão lá em Judá? Capítulo 1 de Neemias. Como é que estão os meus irmãos que estavam lá em Judá, que ficaram lá em Jerusalém, Anani? Me conta. Aí Anani começa a dizer: aqueles que ficaram lá, eles estão vivendo em extrema miséria, extrema pobreza. Os muros continuam derribados, fendidos, e as portas foram consumidas pelo fogo. Lá em Jerusalém está a dissolação total. Lá em Jerusalém está um cenário de caos, um cenário caótico. Aí Neemias ouviu aquelas palavras e se entristeceu, porque tem palavras que vêm para nos machucar. Neemias servia o rei, você vai entender isso um pouco mais na frente. Ele servia com alegria, diariamente ele servia o rei com alegria. Mas teve uma palavra, meu baterista, que ele ouviu, que foi essa dos irmãos, que veio para neutralizar a alegria dele. Tem palavras que vêm realmente, que entra dentro da gente como um câncer, sai destruindo tudo, sai abrindo feridas, sai neutralizando as nossas forças, sai tirando o ímpeto da gente trabalhar, da gente... Às vezes Satanás tenta contra a gente, às vezes Satanás tenta diretamente contra a gente, e de repente a gente está estabelecido no Senhor, está firmado e não consegue. Aí tenta com um dos nossos, tenta com, sabe, com alguém mais fraco. Está ali a minha esposa. Essa noite estivemos numa batalha espiritual, presbítero Jairo. Nós, durante essa semana, Jesus tem nos usado de uma maneira singular para guerras espirituais, obras de libertação, que atingem diretamente o reino espiritual. Estivemos num círculo de oração lá em Nova Redenção, Assembleia de Deus Nova Redenção, lá em Bahia. É dentro de uma comunidade. Jesus mandou a gente ir para lá, a gente foi. Lá tinha um traficante dentro do círculo de oração. Ia para uma festa, mas se perturbou. E o lugar que encontrou foi o círculo de oração. E entrou. Aí de repente o comando desceu do céu. As cadeias foram quebradas. Esse homem se ajoelha no chão. E aí eu pergunto: você quer se entregar para Jesus? Aí ele diz: eu quero. Chorando. Aí o inferno ficou furioso. Foi uma semana inteirinha assim, com um trabalho bem delicado. Aí ontem de madrugada, Satanás tentou visitar o meu filho, porque às vezes não consegue, né? Aí tentou um indefeso, um inocente. Aí Jesus, durante a madrugada, levantou eu e minha esposa. Os espíritos estavam invadindo o quarto do meu filho, olha só. Eu disse: Jesus, este menino não é nosso, só estamos cuidando. Urabacandolecia, ele é teu, Jesus. E aí os céus começaram a se mover dentro daquele quarto. O espírito que estava tentando contra meu filho bateu em retirada. O ambiente espiritual da minha casa estava em trevas, entenebreceu tudo. Mas Jesus de repente chegou, aplacou a fúria de Satanás. As hostes espirituais da maldade teve que bater em retirada. Tem hora que não consegue atingir a gente.
Aí quer pegar alguém que esteja indefeso, que não esteja em ambiente. Porque quando a gente não está na batalha, a gente não está preparado. E de repente alguém não está na nossa batalha, mas é alguém que está no nosso coração. Aí Satanás vai e pega ele que está desarmado. Aí Neemias estava até bem, servindo lá, vivendo do bom e do melhor. Mas os deles estavam sofrendo. E aquela palavra machucou ele. E aqui tem uma lição para a gente. Neemias ferido, Neemias machucado. Neemias, quando ouviu essa palavra que machucou o seu coração, a primeira coisa que ele fez não foi murmurar. A primeira coisa que ele fez não foi botar os peitos e querer resolver do jeito dele, não. A Bíblia diz que Neemias começa a orar ao Senhor, dizer: Senhor, isso só está acontecendo porque nós pecamos. E ele não quis botar a culpa em ninguém, não. Ele disse: eu e meus pais também pecamos. Eita, que graça a Jesus! Aí ele disse: ó Deus, tu tem um concerto conosco. E o Senhor disse: Deus, tudo isso só está acontecendo porque nós transgredimos as tuas leis, aquilo que foi dado por intermédio de Moisés. Nós pecamos, nós erramos, nós não seguimos os teus mandamentos nem os teus estatutos. Eu reconheço diante de ti tudo isso. E eu queria pedir perdão por mim e pelo meu povo, mas tem mais, ó Deus. Ainda no final do capítulo 1, Neemias começa a dizer: Deus, mas tu se lembra da promessa que fizesse a Moisés para este povo? O Senhor mesmo disse que se eles transgredissem, o Senhor espalharia eles sobre a terra. Mas se eles se convertessem ao Senhor, se eles se arrependessem e voltassem a ti, o Senhor os ajuntaria de novo para a terra que prometeu. Neemias estava dizendo para Deus: Deus, eu sei que tu és Deus de promessa. Eu sei que se o Senhor prometeu, você vai cumprir, ó Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está falando com você nessa noite. Cadê os crentes que têm promessa? Cadê? Deixa eu ver. Talvez o cenário esteja totalmente caótico. Talvez você olhe e diga: a promessa não vai se cumprir nunca. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu sou o Deus de conserto. O que eu prometo eu cumpro. Pode o caminho estar tortuoso, eu endireito. Pode a terra estar seca, eu molho. O Deus de promessa está te animando, dizendo: meu filho, minha filha, eu não esqueci de você. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Urabacala sergi Joe Flácia, recaiu Iplésia. E Neemias passou 4 meses orando. 4 meses orando. Aí ele foi servir ao rei, presbítero Jairo. Ele foi servir ao rei, mas dessa vez ele foi servir diferente. Eu já vou encerrar. Ai, Jesus, que coisa grande. Aí o capítulo 2 já começa a dizer: 4 meses depois, Neemias, com a sua estrutura abalada, com a alma amargurada, com a alma triste pela notícia, pela palavra que ele ouviu. Aí ele foi servir ao rei, tomou o vinho do rei, que ele era copeiro. Ele termina o capítulo 1 dizendo: e era eu copeiro do rei. E a gente sabe que o copeiro era aquele que precisava beber o vinho, a bebida do rei, antes, para saber se não estava envenenada. Era um cargo de muito prestígio. Era um cargo muito seleto. E era um cargo também que todos os dias Neemias era arriscado à morte. Como assim, irmão Enio? Se de repente o rei desconfiasse que ele estava agindo de uma atitude, de uma forma suspeita, o rei mandava matar, porque achava que ele ia envenenar a bebida do rei. Ele precisava servir o rei com alegria. Ele precisava servir o rei com um sorriso. Mas como servir ao rei com sorriso se a alma estava deslacerada? Às vezes a gente até vem para a igreja, a gente coloca até uma roupa bonita. Às vezes alguém dá a paz do Senhor, a gente até responde amém com um sorriso no rosto, mas com a alma chorando. Eu estou falando sobre a revelação da palavra.
Eu estou falando porque é o Espírito que está revelando desta forma. Tem palavras que nos angustiam. A gente pode até estar sorrindo para alguém, mas a alma, sabe, já foi neutralizada. A palavra amargurou. A atitude de alguém te feriu a ponto de te neutralizar, de fazer com que você queira parar, desistir, que você não encontre mais ânimo para servir ao rei. E não é Artaxerxes não, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E a ele não pode servir de todo jeito. A ele não pode servir de qualquer forma, não. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Essa é a maneira de servir ao rei. Mas tem vezes que a gente é pego, a gente é ser humano, a gente é falho, não tem super-herói aqui não. O culto do super-herói não é hoje. Hoje só vê os feridos de alma. Mas tem bálsamo para a ferida. Tem bálsamo, 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 bálsamo para a alma ferida. Eu quero mandar aqui a sérga. Oreborga manchoforga cia. Hoje aquele que sofreu as pisaduras que era por mim e por você está visitando a tua alma. Aí Neemias foi servir ao rei, e o semblante era de tristeza. Aí o rei que conhece Neemias, entenda isso, o rei conhece Neemias. E o rei que conhece Neemias era um rei humano. E aquele que te conhece é o teu Criador. Negesia, troforga, malesseia. Quem te conhece é aquele que te teceu cada parte do teu corpo. Quem te conhece é aquele que o homem achou que você era obra do acaso. Você veio sem nem ter sido esperado. Mas que o rei que te conhece é aquele que disse: o homem está achando que foi um erro humano, mas não sabe ele que eu já tinha um propósito. Veio à existência porque eu a trouxe. Ela barga doste cauei de oforgimia, ledegesia forga mancho forgidésia, na plauite rec ofanto, ebraclaitio promanto forgimidésia. Você tem um propósito, a sua existência tem um propósito, e este propósito é tão grande, vai abalar ainda a terra de uma maneira tão singular, porque ele já te prometeu e ele já disse: eu vou cumprir no meu tempo, já está tudo preparado. Ai, Jesus, calaiassé, meu Jesus. Aí o rei olhou para Neemias e disse: Neemias, por que está triste o teu rosto? Por que está triste o teu semblante? Essa tristeza não é doença na carne, não. Essa tristeza é a alma que está ferida. Isso é o coração que está ferido. Aí Neemias disse: como é que eu não estaria ferido se eu ouvi palavras tão duras? Eu ouvi que os meus irmãos estão vivendo em terrível miséria. Aí o rei disse assim: ô Neemias, o que é que você está me pedindo? Aí Neemias não foi já dizendo o que queria, não. Outra vez, Neemias nos ensina a orar. Consulte a Deus. Jesus nos trouxe aqui para nos dar estratégia em algumas situações específicas. Eu vejo Jesus sendo muito específico. Jesus está mandando você se recolher à recâmara secreta, conversar com ele, que ele vai te dar estratégia para este negócio. Ele vai te dizer por onde ir, o que falar e o que fazer. Satanás estava até te perturbando, te inquietando, para tu agir sem consultar a Deus. Mas Jesus interveio nesse negócio, está dizendo: me consulta que eu vou te dizer como vai ser. Retocou, Satanás quis te embaraçar. Satanás quis neutralizar você, para você tomar atitude precipitada. Mas aquele que te conhece está dizendo: minha filha, eu vou te dar a estratégia. Vem a mim, vem a mim, vem a...
Reis tu Kemazia. Começa a tocar Yeshua. Eu vou encerrar agora. Yeshua, porque esse nome tem poder. Cadeias quebram, o mal não resiste, as trevas são dissipadas. Yeshua, só toca. Eu vou finalizar. Aí Neemias foi orar. E quando Neemias foi orar, preste atenção. Depois de 4 meses orando, ele chega para o rei e diz: rei, eu não vou chegar aos versículos que eu li. Eu queria muito chegar nas portas, mas Jesus está mandando eu ir só até aqui. E aqui eu entrego e já passei de horário. Eu posso... Meu orgulho me tirou do Deixa jardim. eu só concluir isso, irmã Luciene, bem rapidinho. Aí vocês deixam Jesus usar vocês. Só toca, por favor. Porque está tendo guerra espiritual. Neemias, quando foi falar com o rei, ele disse: rei, eu já sei o que eu quero pedir ao Senhor. Eu já sei o que eu quero lhe propor. Ao rei, diga o que é que você quer. Ele disse: se eu sou, se eu tenho achado graça diante do rei, e se eu tenho sido aceito na tua presença, escute isso, Neemias disse para o rei: se eu acho graça do Senhor, e se eu sou aceito na tua presença, permita que eu vá para a terra onde os sepulcros dos meus pais estão enterrados, e eu reedifique a cidade. Ora, o próprio rei Artaxerxes já tinha dito para pararem a reedificação, porque tinham tido aqueles de Jerusalém como rebelde. Mas agora ele começa a dizer, agora ele permite. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: e o que é que você está me pedindo? Aí Neemias sabia que até para ele chegar em Jerusalém, escute isso, é muito forte, mas Deus hoje está destravando algo no mundo espiritual. Ele sabia, Neemias sabia que para ele chegar lá em Judá, tinha muitas cidades, muitos territórios, tinha muitos donos de terra, que eram os governadores do rei, para chegar lá. E se Neemias chegasse lá, passasse por essas cidades e dissesse: para onde você está indo? Estou indo para Jerusalém. Os que estavam indo ou que estavam em Jerusalém estavam sendo tidos como rebelde, que queria se rebelar contra o rei. Neemias ia ser interrompido a sua missão. Neemias ia ser neutralizado no meio do caminho. Neemias ia ser parado e aquilo que Deus chamou Neemias para fazer não ia se concluir. Aí Neemias disse: rei, eu quero reedificar a cidade dos meus pais. Me permite que eu vá. Agora faz o seguinte: manda carta comigo para eu entregar aos governadores, para que eles liberem a minha passagem. Eu vou falar sobre a revelação da palavra. Alguém já entendeu isso? O propósito de Deus, quando a gente olha para Neemias, Deus chamou Neemias para ser um restaurador de Israel, de Judá, de Jerusalém. Deus chamou Neemias. A missão e o chamado de Neemias era reedificar a cidade. E se ele não chegasse lá, sua missão estava frustrada. Mas só que quem chamou Neemias foi Deus. No meio do caminho tem os governadores. No meio do caminho tem Sambalate e tem Tobias querendo impedir que Neemias cumpra o seu propósito na terra. Jesus, que forte. Jesus. Espírito de Deus. Só que Neemias disse: me dê cartas, e tem mais. Me dê carta também para eu ir lá no jardineiro do teu jardim e pedir madeiras, ou seja, material para ele cumprir o chamado dele. Só que ele tinha pedido, não se esqueça do que eu disse, ele tinha pedido se ele achasse graça diante do rei e se ele fosse aceito na presença do rei. Sabe o que aconteceu? Deixa Jesus usar vocês aí, deixa que eu tenho uma palavra de Deus para liberar nessa tarde. O rei disse: Neemias, eu estou mandando carta com você. Eu estou enviando as cartas e você vai cumprir o seu objetivo, Neemias. Irmão Enio, o que é que isso quer dizer? Deixa eu lhe dizer. Eu quero falar sobre a revelação da palavra e debaixo da autoridade da palavra. Aqui
Irmã Thalita, irmã Mariana e os demais jovens, Deus tem um negócio singular com vocês. E como tem surgido governadores para impedir que vocês concluam o projeto de Deus para a vida de vocês. E quando eu falo governador, porque às vezes se levanta assim uns espíritozinhos, mas esses aí, não, eu estou falando de hostes, potestades e principados do maligno, da maldade que agem com ímpeto, tentando travar a caminhada, tentando parar. Só que eu tenho uma resposta de Deus para você. Sabe por quê? O rei Artaxerxes liberou Neemias para ir e mandou as cartas com Neemias. Ah, pegue essa, senão eu vou me embora agora sem nem me despedir. Porque ele foi achado com graça diante do rei. E porque ele foi aceito diante do rei. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: minha filha, eu tenho achado graça em ti. Minha filha, eu tenho aceitado você na minha presença. Eu tenho sentido o cheiro agradável na tua luta diária, no teu sacrifício diário. Você é aceita e aceito diante da minha presença. Eu tenho achado graça. E não tem governador, não tem Satanás, não tem potestades, não tem principados que vai impedir o que Deus projetou para a sua vida. Meu amado é Jesus desceu na terra e Ele está descendo, distribuindo as cartas. E sabe o que significa a carta? Neemias estava indo com a autoridade do rei. Levante as suas mãos se você crê. Reploquemandio forgidésia. Nabacau eplesi quemontio. Etio fique em pé no retária. Da tuplésia. Camontio. Forgi me darava súbria. Camontio forgi atésia. Calabuquenecho. Satanás quis te parar, quis neutralizar o dom de Deus que há em ti, quis te neutralizar na obra, na chamada, quis fazer com que você abandonasse, desistisse e parasse. Mas nessa noite Ele está dizendo: eu achei graça, é aceita na minha presença, e eu estou dando autoridade às barreiras, os impedimentos. Os governadores vão ter que sair, porque sobre a tua vida desce a autoridade do céu, vai recebendo a porção do Espírito. Jesus, Deus te trouxe aqui para te dizer: minha filha, eu vou te usar na terra com tanta autoridade. Você estava achando que as coisas estavam paradas, mas eu vou te usar. Quando tu abrir a boca, eu vou te dar os mistérios do céu para tu entregar. Levanta a mão, Mariana, vai em nome de Jesus. Tu tinha tantas dúvidas, era tanto porquê. Eu te preservei até o dia de hoje. Marquei este encontro para te dizer: a partir de hoje eu estou abrindo as portas. Tu vai andar com autoridade, tu vai andar com a minha unção. Eu já te dei a letra e a sabedoria. Eu te dou graça. Quando abrires a boca, o céu se moverá. E como prova que sou eu, Deus, que falo contigo, sano agora todas as dúvidas e renovo, te dando um abraço na alma. Recebe a autoridade de Deus. Você que chegou cansado, recebe força, porque você não está. Eita, que ele está agindo. Os governadores eram o impedimento que Neemias tinha para cumprir o seu ministério. Os governadores eram os empecilhos. Mas nessa noite Ele se levanta do céu e fulmina os empecilhos, as barreiras, os impedimentos estão caindo por essa mancha forgidécia.
Você não está só. Segura aí, irmão Luciene. Eu encerro agora. A carta já foi, autoridade. Quando ele chegava com a carta, o impedimento saía da frente. Hoje nada vai mais te impedir. Viu, Thalita? Nada vai mais te impedir. O negócio é diferente contigo, é no estreito. Tu queria ser como os outros, mas não. Jesus está dizendo, com você é diferente. Trevacia, eu estou tirando todo impedimento. As amizades parecem até boas, mas eu não estou no negócio não. Rebrofória, foi eu que te trouxe. Para que tu trabalhar contigo no secreto. Eu te trouxe para cá e tu até disse, mas Senhor, terra seca, lugar desértico. Redevacho, Ribiplou, Remanchokésia, Ecamoldia Sériga. É neste lugar que eu trabalho com os meus. É nesse lugar que eu aperfeiçoo. É neste lugar que é brofacia. Eu invisto, eu faço e deixo pronto. Te trouxe para um particular neste lugar. Te trouxe porque eu vou te aperfeiçoar. E alguém vai te dizer, olha ela indo lá, olha ela indo ali. Porque eu te chamei para ir para os lugares, para ir para o outro lado. Eu vou contigo lá e vou contigo ali. Simicho, Kamal, Replásia. Já foi dadas as cartas que tirou os impedimentos. Agora tem a carta para o jardineiro do rei, que quer dizer todo o material que Neemias precisava para cumprir o seu objetivo. O rei ordenou que lhe fosse dado. Se era a graça que você estava precisando, Jesus hoje está enviando. Se era unção, se era força, se era ousadia, você não queria cantar e queria ver o mover de Deus, você não queria pregar e ver Jesus agindo. Ele está dizendo, hoje eu estou mandando todo o material necessário para o projeto que eu tenho na tua vida. Hoje eu te abasteço com os meus dons, os meus talentos e te aperfeiçoo. Mas não encerra aí. O rei também manda com eles o chefe dos seus exércitos e os cavaleiros. Nada vai te impedir. Satanás e o inferno podem se levantar como for, mas Yeshua já deu ordem aos anjos aos teus respeito, e eles pelejarão em teu favor. Recebe da parte de Deus graça, renovo e ousadia. Ele te diz, não vai parar. Ekemini verra, no ekemini verra yo no verra, e eleba, no verra, evio, nayo, helibi, hema, nova, heiu verra kamasho verrai, helibi, alekamaya, oh alakai o iderrai, oh coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Ei, ouve. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Sim, recai. Laia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus.
Meus irmãos, quem não se alegrou hoje, não sei como vai se alegrar mais não. Eu não sei mais. Aleluia! Que hoje foi coisa boa do céu. Glória a Jesus. Tem alguém em nosso meio, assim, que ainda não é crente? Acredito que não. Acredito que não. Todos aqui, pelo rosto, eu estou vendo, são todos crentes. Tem alguém afastado, por algum motivo, distanciado? Não tem? Graças a Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão como instrumento em suas mãos, fazendo na vida dele o que já está determinado. Glória a Deus. E, irmãos, só temos que agradecer ao Senhor. Tem algum aviso, irmãos? Tem algum aviso, irmãos? Oremos pelo nosso pastor presidente. Oremos pelo nosso pastor local. Motivo superior, ele não pode chegar até aqui. Deus sabe todas as coisas. Oremos pelos nossos missionários, pelos irmãos que estão enfermos, as irmãs, para que Jesus dê saúde. E continue usando o seu servo como tem usado. Glória a Deus. Quantos mais necessita das orações? Glória a Deus. Nós vamos convidar o nosso presbítero, irmão Jadson. Ele ora, nos despedindo, e o nosso irmão